Muito bem. Nós vamos falar agora sobre terapias e terapeutas. Qual é o propósito de um verdadeiro terapeuta? O que faz com que ele se torne um verdadeiro terapeuta? Um terapeuta da nova era, aquele que vai trabalhar através da energia do coração. Um terapeuta da nova era, a primeira coisa que ele tem que se colocar é para ouvir, é ser um bom ouvinte. E a partir do momento que ele se torna um bom ouvinte, ele se torna também um bom observador. E neste momento da observação, ele vai aprender a se colocar na neutralidade, para que ele realmente possa, então, escolher o procedimento adequado para o seu cliente ou o seu paciente. Mas para que isso aconteça, é necessário que exista uma preparação. Como acontece essa preparação? Essa preparação ela vem não só através do conhecimento adquirido, das técnicas que vão ser aplicadas, que foram adquiridas através de treinamentos e de cursos. Isso vem também da sua autocura, porque o que faz com que o terapeuta realmente possa trazer um caminho para o outro é ele ter se curado já. Ele ter aprendido a se ouvir, se observar e ter se aplicado muito daquilo que ele traz para as pessoas, tá? Eu pontuei um passo a passo aqui que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Que eu acho muito importante. Uma das dificuldades dos terapeutas hoje é a autoconfiança. Então, o primeiro passo é desenvolver a autoconfiança. Como é que eu desenvolvo a minha autoconfiança e trago ela para os atendimentos? Desenvolvendo mais e cada vez mais o meu conhecimento a respeito daquilo que eu estou trabalhando, tá? É assim que se desenvolve a autoconfiança. O medo, ele não faz parte desse processo. Então, a primeira etapa que o terapeuta, de forma bem prática, tem que passar é perder o medo do atendimento. Por que estou falando assim com vocês? Porque as pessoas chegam a mim aqui, elas têm uma capacidade enorme, elas têm um poder muito grande, elas têm conhecimento daquilo, mas elas ainda não se enfrentaram. Quando o paciente, o cliente está aqui na frente, a pessoa já se perdeu. Ela não sabe se ela tem que falar, se ela tem que ouvir, se ela tem que aplicar uma técnica, se ela tem que orientar naquele momento. Então, esse é um dos primeiros passos. Desenvolver a autoconfiança para os atendimentos, tá? Sem ter vergonha. Porque a partir do momento que tu te propôs a ser um terapeuta, a vergonha ela não pode mais existir na tua vida. Tu tem que aprender a conectar o olho no olho para tu conseguir passar confiança e segurança para a pessoa que está contigo, tá? Uma outra coisa que eu gosto sempre de trazer é que assim, quando a pessoa chega a ti, ela está precisando de algo que se chama acolhimento. Então ela precisa se sentir acolhida naquele primeiro momento, que tu desenvolve através do teu olhar. Então o meu olhar, ele já tem que ser acolhedor. Quando eu passei para a pessoa um olhar acolhedor, ela já vai baixar as barreiras para que eu possa então acessar o campo dela e realmente orientá-la de forma correta e adequada, tá? O que nós temos também que esclarecer para a pessoa quando ela chega a nós? Qual é o verdadeiro papel da terapia? A terapia ela é um processo. Então, não é nenhum atendimento que a pessoa vai ficar bem. Então, o verdadeiro terapeuta, ele tem a capacidade de passar para o seu cliente, para o seu paciente, que a terapia é um processo. E que esse processo, ele exige da pessoa que está ali uma dedicação à sua autocura, a se descobrir e a se libertar daquilo que impede que ela realmente esteja bem, tá? O saber ouvir, ele está conectado com uma sinceridade muito básica que todo terapeuta tem que ter. Eu tenho que realmente saber ouvir. E ouvir sem julgar. Porque o papel do terapeuta é a neutralidade. Então, eu não posso conectar aquilo que eu ouvi
com os meus processos. Naquele momento, eu tenho que estar neutro. Cada ser é uma alma, é uma história. Respeitar as necessidades do seu cliente e do seu paciente. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, algumas coisas eu não posso falar. Ou algumas coisas não é o momento de eu passar para a pessoa. Isso é um respeito com o processo do outro. Isso é uma das coisas que, de forma muito prática, vocês têm que aprender. Mostrar muita sinceridade sempre, tá? Para criar aquela conexão que a gente lida com tanta naturalidade e deixa a pessoa à vontade. Então, isso de uma forma assim, bem ajustada, é o que vocês têm que irem desenvolvendo ao longo do período de vocês como terapeutas. Eu vou esclarecer um pouquinho algumas coisas sobre terapias agora, porque eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso, tá? O terapeuta é alguém que desenvolveu um sistema de técnicas e processos, tá? O terapeuta é alguém que se preparou para alguma coisa e tem a condição de aplicar esse processo no paciente ou no cliente, tá? Isso é ser terapeuta. É um conjunto de forma sistêmica que tu desenvolve para tratar alguém. Isso se chama terapia. Quando eu tenho uma técnica, uma iniciação, isso não me torna um terapeuta, me torna um aplicador de alguma técnica, porque o processo da terapia envolve muitos aspectos. Envolve o aspecto completo de tratar o ser humano no todo, em todos os níveis, em todos os pilares: emocional, mental, energético, espiritual e físico. Tá? Então, essa preparação ela tem que acontecer de uma forma gradativa com vocês. Por quê? Porque vocês precisam experienciar isso em vocês para que vocês possam desenvolver então a segurança, a autoconfiança e saber do que é que vocês estão falando. Por quê? Porque se eu falar, chega alguém na minha frente e eu mostro alguma insegurança, eu já estraguei o processo com o paciente, com o cliente ali. Ele não vai ter resultados. O que faz com que eles confiem é a minha segurança. E quando eles confiam, eles se soltam e eles permitem que tudo aquilo que eu aplico surta o resultado que eles estão buscando, tá? Então, isso nós falamos hoje desse jeito, nós vamos expandir a técnica na próxima aula, tá? De como se tornar, então, realmente um terapeuta com propósito, onde nós vamos usar uma técnica de reprogramação específica para terapeutas, onde nós vamos desenvolver, então, do A ao Z, todo o sistema da terapia, que vocês vão me acompanhar, então, na próxima aula, tá bom?